Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade, pela insegurança do mundo íntimo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Trecho da mensagem Consciência, extraída do livro Vinha de Luz, trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é ela com a qual nós abrimos o programa Espiritismo em Marcha, nesta manhã, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus nos abençoe. A mensagem de hoje tem o título Profilaxia da Alma, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. De múltiplos modos, enxergamos a intervenção dos outros na salvação alheia, quando o perigo ameaça. Bombeiros aqui e além arrebatam criaturas ao império do incêndio, repondo-as em segurança. Médicos se devotam a enfermos, preservando-lhes a vida. Em todos os recantos da terra, guardiões dedicados das vias públicas arrancam à morte legiões de pessoas todos os dias. Um amigo acompanha outro amigo em dificuldade, caminha com ele durante algum tempo, amparando-lhe os compromissos e livra-lhe o passo de precipitação em falência. E entre o plano espiritual e o plano físico, nós, os desencarnados, observamos de maneira incessante os testemunhos de solidariedade e carinho de amigos inúmeros, domiciliados no mais além, que se empenham no auxílio aos companheiros que deixaram no mundo. E isso ocorre nos menores setores da vivência terrestre. Aqui é preciso suplementar a cautela de alguém, alertando-lhe a memória para fechar o gás ou desligar a força elétrica, prevenindo acidentes. Ali é necessário escoltar uma criança pelos fios intangíveis do pensamento, frustrando-lhe quedas fatais. Além, é forçoso socorrer um motorista descuidado, induzindo-o a verificar essa ou aquela peça de carro de que se vai servir, coibindo desastre possível. Mais adiante, é indispensável sugerir determinados companheiros em divertimento, a cessação de pequenos abusos, suscetíveis de impulsioná-los a progressos de obsessão. De múltiplos modos, repetimos, anotamos o amor e a fraternidade, operando na salvação alheia. Entretanto, para que não venhamos a tombar nas trevas da ira ou do ódio, do orgulho ou da crueldade, só conhecemos um tipo de profilaxia espiritual. Cada criatura deve orar, acerenar-se, abençoar os semelhantes,
compreender que todos somos necessitados da misericórdia divina e resguardar a si mesma. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Espiritualidade e Atualidade. É tempo de regenerar. Continua hoje, dia 30 de julho, o 18º Semesp, no Centro de Convenções Teatro Guararapes, com a participação de Alberto Almeida, Décio Andoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahá, Rossando Clisner e Frederico Menezes. E esse evento é patrocinado pelo Grupo Espírita Seara de Deus, do Janga Paulista, e tem como objetivo maior angariar as possibilidades para a confecção da pomada Vovô Pedro. No próximo dia 6 de agosto, ocorrerá os seminários temáticos promovidos pela SEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, que tem o título Educação Sexual e Espiritualidade. Contará com a participação de Andrei Moreira, Luiz Fernando Lopes e Marcel Mariano. O evento começará de 8 horas até às 17h30, através das redes sociais da SEC. Também ocorrerá no dia 6 de agosto o INTERCEP, o Movimento de Integração dos Centros Espíritas do Agreste de Pernambuco, promovido pela Federação Espírita Pernambucana. Será na cidade de João Alfredo e ocorrerá de 9 às 16h30. Inscrições para o evento até o dia 31 de julho, através do link que está sendo enviado para as instituições espíritas de nosso estado. É um importante evento de encontro e de confraternização de trabalhadores do movimento espírita desta região. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Continuação. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amar, amadurecer e propagar-se antes que apresentem outra. E aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso, é que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados, pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos,
onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Estas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadeiros obstinados, os adversários interessados, são, para eles, o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, o exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Onde encontrar uma instituição espírita? SEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 838. Será respeitável toda e qualquer crença quando ainda notoriamente falsa? Resposta dos Espíritos: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, lemos: que procureis viver sossegados. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem que se intitula Vivamos Calmamente, e que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturados mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim
estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru. Localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, rádio ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa, onde abordamos com perguntas e respostas os temas que foram tratados durante a manhã de hoje. Então, hoje, domingo, é um dia que está havendo muitos eventos em nosso estado. Em Recife, no Centro de Convenções, o último dia do 18º Semesp. Em João Alfredo está ocorrendo o Intercep, estará ocorrendo, a partir das 9 horas da manhã, na sede da instituição espírita lá em João Alfredo, Centro Espírita Luz Divina. Então, esse evento, ele tem um direcionamento para o fortalecimento do movimento espírita em nosso estado. Você que trabalha em alguma instituição espírita nas cidades aqui da região agreste, pode participar. Está sendo enviado o link para essas instituições, aonde é possível, através desse link, fazer a sua inscrição e participação. Queremos também lembrar o seguinte, de que na própria instituição lá haverá a possibilidade de lanche de almoço. Esse evento ocorre durante toda a manhã e vai à tarde até às 16 horas. Também a SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, está patrocinando um evento online. É o Seminário Educação Sexual e Espiritualidade. Contando com a participação de Andrei Moreira, Luiz Fernando Lopes, Marcel Mariano, o evento se dará entre 8 horas e 17h30. Estará sendo transmitido nas redes sociais da SEEC Caruaru. Vamos então para a primeira questão com os temas que abordamos nesta manhã. O que significa a expressão "o divino mistério da fé é problema de consciência cristalina"? É o divino mistério da fé viva, é problema de consciência cristalina. É a afirmação de Emmanuel, que está na mensagem de abertura, mensagem Consciência, e faz parte do livro Vinha de Luz. É muito importante a reflexão sobre o que Emmanuel aí diz. O divino mistério da fé viva. A fé viva é aquela fé atuante. É aquela fé que se consubstancia no nosso comportamento, nas nossas atitudes, através da exemplificação que damos do Evangelho do Cristo. Então, é a isso que Emmanuel se refere, e para nos ajudar no entendimento que está ligado a essa fé viva, ele diz que é problema de consciência cristalina. Como assim? Consciência cristalina, Emmanuel se refere a todo um trabalho preliminar que somos chamados a fazer nos nossos hábitos mentais, através da reforma íntima, na sensibilização à mensagem do Evangelho, agora trazida pela doutrina espírita. Na medida em que nós vamos fazendo
essa ressignificação de valores no nosso íntimo, nós vamos possibilitando a limpeza cristalina, que será a base firme da fé viva. Enquanto não fizermos o trabalho de renovação espiritual em nós, as manifestações da nossa fé sempre estará relativamente capenga, fraca, fragilizada, porque não tem o alicerce da limpeza de conteúdo psíquico e mental que deve ser preliminar às ações, ao comportamento, ao exemplo que damos pelo que recebemos do Evangelho do Cristo. Então, busquemos, primeiramente, o trabalho de reforma íntima, de estabelecermos uma consciência em harmonia com as leis divinas, porque a partir daí passaremos de fato a manifestar uma fé viva, uma fé que mostra no homem renovado o trabalho que o Evangelho do Cristo fez dentro de cada um de nós. É a isso que Emmanuel se refere. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Os espíritos dão a cada ideia o tempo para amadurecer e propagar-se, antes de apresentar outra? De fato, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. A primeira revelação se deu com Moisés, a segunda no Cristo, a terceira, o Consolador prometido por Jesus, que veio lembrar os seus ensinos e trazer ensinamentos novos, aos quais a humanidade agora estaria amadurecida, habilitada a perceber e aproveitar esses ensinamentos. Então, o Espiritismo, diferente de todas as doutrinas cristãs, ele tem um caráter de revelação progressivo, que se adapta às possibilidades que o homem ofereceu e oferece ao longo das suas reencarnações. Então, o que hoje nós aprendemos nos ensinamentos dos Espíritos é a verdade que damos conta de entender, mas não é a verdade plena, completa. Não, é a que damos conta, porque a espiritualidade, muito sabiamente, seguindo aquela orientação que Jesus deu a seus discípulos, não jogueis pérolas aos porcos, porque eles não saberão avaliar a importância e o valor das pérolas e pisarão sobre elas. Então, em consonância a esse ensino de Jesus, a espiritualidade benfeitora nos traz conhecimento e ensinos que temos maturidade de aproveitar e vivenciar. Por isso, o Espiritismo não se diz dono da verdade absoluta. Pelo contrário, ele nos mostra esse caráter progressivo, paulatino da revelação da verdade para o homem. No capítulo que lemos nesta manhã do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, a espiritualidade deu a nós essa informação. Eles, os espíritos benfeitores, dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes de apresentarem outra. Então, que possamos, diante dessa constatação verdadeira
da divulgação paulatina dos ensinos do Cristo, perceber que o Espiritismo, de fato, é o Consolador que Jesus havia prometido, porque ele traz a lembrança do que o Cristo ensinou e traz novos ensinos que à época Jesus percebeu a imaturidade daquela humanidade e deixou para mais adiante. Ensinamentos como o entendimento das leis da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, dentre outros, que só agora, associado ao progresso tecnológico e científico do homem, torna-se fácil absorver e entender o ensino dado pela revelação espírita. Temos ainda mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. O que fazer para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal? O mal como símbolo das interferências espirituais de desequilíbrio, de sofrimento, de infelicidade, faz parte das provações a que estamos submetidos devido ao nível evolutivo em que nos encontramos. Estar no mundo de provas e expiações, como é a Terra, é sinônimo da inferioridade espiritual predominantemente expressa tanto por nós encarnados quanto pelos espíritos desencarnados. E é daí onde vem o assédio do mal. Mal como símbolo e sinônimo das atitudes e ações do homem que se confrontam com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor, tal como Jesus houvera nos ensinado. E Emmanuel, na mensagem do livro Fonte Viva, a mensagem Vivamos Calmamente, nos dá algumas diretrizes nessa garantia que devemos fortalecer em nós contra o assédio do mal. E ele diz assim: é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos, com a ordem e com o bem. Vamos analisar um pouco mais essa diretriz que Emmanuel nos coloca. Então, Emmanuel primeiro nos chama a atenção a serenidade do trabalho, fiel aos compromissos assumidos. Toda vez que nos percebamos contrariados ou até revoltados com o trabalho, com as atividades que exercemos no dia a dia, associadas às necessidades do pão material, quando percebemos em nós sintomas de desagrado, de contrariedade, cuidado. Podemos estar sob assédio dos espíritos perturbadores que, de certa maneira, encontraram no nosso campo mental possibilidades para acionar e nos prejudicar. Mas adiante, Emmanuel diz assim: serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. É preciso estarmos constantemente atentos e vigilantes para aproveitarmos as horas que compõem o nosso dia a dia em ações, pensamentos e sentimentos harmonizados com as leis divinas. Nos percebermos como instrumentos dos espíritos benfeitores, como seus parceiros, os quais
pelo esclarecimento que a doutrina espírita já nos presenteou, temos os instrumentos ideais para um aproveitamento melhor possível em todas as áreas que atuamos, em harmonia com as leis divinas. E desse modo, percebendo em nós certo estado de gratidão, de bem-estar íntimo, perceberemos que houve uma mudança de sintonia e passamos a sintonizar com os espíritos do bem. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Compartilhem essas informações. Até o próximo domingo com Espiritismo em Marcha, aqui na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.